Dilema clássico em casa. Quando você vai trocar o seu papel higiênico, você deixa ele com o papel sobrando por cima para sair ou ele sai por baixo? Sabe aquela coisa da inversão do papel? E sabe por que eu pensei nisso? Escova e passa fio dental. Qual a lógica? Passa o fio dental primeiro, depois a escovação. Por quê? Por quê? Assim, tem vários jeitos de você pensar. Primeiro, como que você vai limpar no meio do dente? O meio do dente, ele não é limpo pela escova, ele é só limpo pelo fio dental. E outro detalhe, o fio dental não é só aquela coisa que entra, pá, e sai. Estilingado. Estilingada. Muita gente machuca a gengiva desse jeito. Não, você tem que abraçar o dente, fazer como se fosse um polimento, depois tira. Entra de novo no mesmo espaço, dá uma polida e tira. Assim vai remover. Então, daí primeiro você passa o fio dental para remover toda essa sujeira, escova o dente, porque essa plaquinha que ficou grudadinha ali no dente, no meio, às vezes ela foi removida, mas não foi removida completamente. Ela fica grudada na superfície do dente. Aí você escova o dente normal. E tem gente que ainda, às vezes, passa o fio dental de novo. Mas, a princípio, seria você passa o fio dental, passa a escova de dentes para daí remover o que ficou ali do fio dental e depois limpa a língua. Sempre a língua depois por último. Quanto tempo depois de uma refeição a gente deveria fazer higiene bucal? Porque às vezes acontece da gente estar numa loucura assim de almocei, mas só vou conseguir escovar o dente 3 horas da tarde. Ok, beleza, porque não teve como. Mas o ideal é já logo depois ou a gente dá um tempinho? Não tem problema, dá para dar um tempo de uma meia hora, porque na nossa saliva, ela é muito poderosa. A saliva, ela protege muito o nosso dente, ela que faz o equilíbrio do pH da boca, né? A gente diz que a saliva tem uma capacidade de tampão, que quando a boca está muito ácida, ela tem os seus eletrodos, tudo que vão equilibrar a boca, né? Então, às vezes, meia hora depois, dá para você esperar e daí escovar o dente de novo. E aí, só que se você fica muito tempo sem escovar o dente, a boca sozinha não consegue equilibrar todo esse pH, porque tem muita acidez lá por conta da alimentação que está fermentando na boca. Então, mas claro, muitos estudos mostram que para começar a dar um dano no dente, seria 24 horas sem escovar o dente. Então, a gente não fala muito para os pacientes que pode ficar tanto tempo sem escovar, óbvio. Mas, assim, imediatamente ficar um dia sem escovar, 6 horas sem escovar, não vai ter tanto dano, justamente porque a saliva dá uma boa ajuda nessa capacidade de tampão de bloquear as acidez. Você imagina que quando eu era pequena, minha mãe dava pra gente uma madeira com Toddy. Maria, antes de dormir, viu? Antes de dormir. Fazia e ainda botava açúcar. Mexia com açúcar e a gente tomava, achava aquilo maravilhoso. O mucilon, que usam muito hoje em dia. Por falar nisso, já me vem duas perguntas aqui na cabeça. A primeira pergunta é assim: eu imagino que devam ter alimentos que são mais agressivos para esse processo de fermentação. E a segunda pergunta, já emendada na primeira, é: de que idade para frente a gente já deveria levar uma criança num dentista? Porque você é odontopediatra, então você manja da parada. Sim, na verdade, no que a criança nasceu, a gente já tem que dar as orientações para a mãe de como fazer a higienização da boquinha do bebê, né? Mas leite materno e tal, mas nem todos os bebezinhos consomem o leite materno, tem as fórmulas e tudo mais. E aí, se fica impactado isso na boquinha do bebê, mesmo não tendo dente, ele causa uma fermentação, uma modificação do alimento que pode causar, por exemplo, cândida, né? Que é o sapinho que todo mundo fala. Então, assim, a gente tem que higienizar a boquinha do bebê desde que ele nasce. Principalmente a língua, porque na língua vai acumular muito leite, vai acumular ali, ele vai fermentar. Se a gente não higieniza, pode sim dar a cândida, né? Que a gente fala, não vai dar cárie porque a criança não tem dente. Mas a bactéria, que é o Streptococcus mutans, já pode estar nessa região ali, pode dar alguns problemas bucais que a criança não precisava ter. Né? Gengivite também? O bebezinho, gengivite só tem a partir do momento que tem o dente, né? Mas, principalmente, às vezes até uma candidite herpética, sabe? Que é aquela coisa, gengivite herpética, né? Que é aquelas lesões enormes que ficam na boca, feridinhas, assim. Isso o bebê pode ter, né? E como que faz essa higiene? Porque agora eu fiquei curioso. Os meus já estão grandes. Um tá com 18, outro tá com 16 anos. Mas, com certeza, muita gente que vai assistir a gente vai fazer essa pergunta. Como faz essa higiene? É bem simples. Pode ser aquelas fraldinhas mesmo que o bebezinho, que a gente usa nos bebês, ou uma gazezinha, molha ali num sorinho ou numa água mineral e passa ao redor de todo o rebordo e depois a língua. E no mercado tem também uma dedeira de silicone, que encaixa no dedo, tem umas sardinhas de silicone que é gostoso, os bebezinhos amam
ficar mordendo aquilo, e aquilo vai ajudando. Fora que também já está introduzindo o hábito na criança, no bebezinho, desde cedo, a importância de cuidar da boca e de escovação. Eu tenho vários bebezinhos que fazem isso desde antes de nascer o dente. Quando eles chegam na consulta, já com o primeiro dente lá perto de 1 ano e tal, eles já estão super adaptados, eles amam. Então, ficam ali na consulta sem chorar, sem estresse e já higienizando adequadamente a boca. Veja como a vida é fácil, né? A vida é muito fácil. A vida é só fácil. prevenir. Se a gente faz uma coisa que precisa ser feita, eu sempre falo isso quando eu vou no banheiro. Se você faz uma coisa que você precisa fazer e ainda é bom, pela madrugada, por que a gente não faz, né? Só que a gente vai criando, às vezes, muito mais dificuldades do que soluções, a gente vai dando mais desculpas do que argumentos, e a vida passa, e você vai ficar com cárie, e você vai ficar com o seu dente torto, e você vai ter problema. E veja, é uma coisa que a gente pode começar desde cedo. É uma coisa que eu nunca tinha pensado. Segundo o grande insight de hoje. Fazer higiene da boca da criança. Nunca tinha pensado nisso. Olha que interessante. E é super importante. Uma coisa que me vem à cabeça quando você falou agora da cândida e das bactérias de uma forma geral, é muito comum a galera ter aquelas boqueiras no cantinho da boca assim, você vai abrir a boca e aquilo racha, aquilo é bactéria também, né? Isso, normalmente é próprio um funguinho que fica ali, e daí toda vez ele não deixa curar, né? Então quando tá começando a curar, abre a boca, ele abre. Então não é só a bactéria, às vezes também tem um fungozinho, porque a gente tem fungo normal na boca, né? Então é um fungozinho que fica ali instalado que não deixa cicatrizar. E você sabe que... É a quelite, né? É, a quelite bucal, exatamente. Essa situação é uma situação interessante para a gente já puxar um outro assunto que hoje a odonto está crescendo muito, que é um tratamento mais pelo viés do natural, com plantas medicinais, com óleos essenciais. E quando eu vejo essa situação, tanto da candidíase bucal, do sapinho, quanto da quelite, são situações que a gente pode usar, por exemplo, o orégano. O óleo essencial de orégano, ele é muito forte para esses casos, porque a concentração que a gente tem ali, só para as pessoas terem uma ideia, para cada gota que nós temos do óleo essencial, nós temos 3,5 kg de planta. Então é muito forte. Mas diluído na água, ou se a gente faz ele com uma gaze, ou até mesmo uma situação como a camomila, ela é muito interessante porque ela regula pH, ela combate bactérias. A camomila a gente usa muito na candidíase quando a gente vai fazer banho de assento. Por exemplo, uma situação que é comum de acontecer. A menina está grávida. Eu não posso aplicar um antifúngico em alguém que está grávido, porque pode ter influência lá no feto. Então, o que a gente faz? A gente faz um banho de assento lá na candidíase vaginal e lá você coloca aroeira, orégano, tomilho, tá anotando aí? Ó, a aroeira, a camomila, o orégano e o tomilho. Só. Faz um banho de assento, fica ali durante 10 a 15 minutos e isso já ajuda muito. Em alguns casos... A tintura de aroeira pode ser feita até, o uso dela pode ser feito até interna. Sabe aqueles OB que a gente usa em caso de menstruação? E aquilo tem uma capacidade muito grande de absorção, né? Se você faz um chá de aroeira, por exemplo, e coloca aquilo lá para ela pegar aquela tintura e coloca inserido, ele faz um tratamento sistêmico ali naquela região de uma maneira super simples, super fácil. E veja, sem usar nenhum tipo de remédio.